Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e hoje resolverei aí uma questão em relação à regência verbal. Questão aí aplicada pela banca Nosso Rumo para o cargo de professor de Educação Básica 1. E quando nós falamos em regência, nós temos que pensar no relacionamento entre os termos, na aproximação que há entre eles. Quando eu comento em relação a esse conteúdo, gosto muito de compará-los a um coral, em que existe o regente, que vai dar a voz de comando, e os regidos, que são os coralistas, que precisam entender o comando para que assim tudo possa ficar em harmonia. Mas é importante destacar que existem verbos que vão precisar da preposição, os que necessitam de uma preposição desse apoio é chamado de verbo transitivo indireto, e os que não necessitam desse apoio, ou seja, que não necessitam da preposição, é chamado de verbo transitivo direto. E o que é importante também destacar é que um mesmo verbo, dependendo do sentido, dependendo do contexto, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Por exemplo, o verbo agradar, o verbo assistir, o verbo aspirar. Então, são verbos que vocês precisam aí prestar atenção, anotá-los, porque as demais bancas gostam muito de utilizá-los em suas provas. Então, vamos ver aqui o enunciado da questão. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto emprega a regência de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vale ressaltar que existe a regência verbal e a regência nominal. Mas, neste caso desta questão, nós vamos identificar que todos eles são regências verbais. Então, vamos primeiramente localizar os verbos. Na alternativa A, tenho prefiro mais a televisão do que o pequeno polegar. Prefiro mais a televisão que o pequeno polegar. Qual que aí é o verbo? O verbo é o prefiro, que vem do verbo preferir. Quem prefere? Eu. Na letra B, a menina assistia um bom programa televisivo. Qual que era a ação que ela fazia? A ação de assistir. Portanto, assistia é o verbo. Letra C. A sugestão não agradou a menina. O que aconteceu? Não agradou. Agradar, então, é o verbo. Ele obedeceu à mãe. O que ele fez? Obedeceu. Então, portanto, obedecer é o verbo. Fiz então a localização dos verbos. Agora eu vou verificar as regências. Veja bem como é feito. Prefiro mais a televisão que o pequeno polegar. Será que está certo? Mais uma vez, percebam que todas essas frases lidas desta forma, nós vamos compreender claramente os contextos. Mas em uma prova de concurso, eu preciso compreender a norma padrão, a norma padronizada da língua portuguesa. E quem prefere alguma coisa, prefere a e não prefere que. Por exemplo, muitos falam, eu prefiro doces do que salgados. E eu entendo perfeitamente quando é mencionado nesse contexto. Mas dentro da norma padrão, o correto é, eu prefiro doces a salgados. Quem prefere, prefere a alguma coisa e não de ou do que alguma coisa ou que alguma coisa. Então, a letra a regência ela está utilizada de forma incorreta. Como que ficaria certo? Prefiro mais a televisão que Prefiro mais a televisão, esse que aqui eu então retiro, porque ele não entra dentro da regência, porque quem prefere, prefere a e não prefere que. Então, prefiro mais a televisão a. Mas tem sentido eu falar? Prefiro mais a televisão a pequeno polegar? O que eu vou fazer então? Vou juntar esse artigo o. Fica, prefiro mais a televisão ao pequeno polegar. Essa é a regência correta. A letra B. A menina assistia
um bom programa televisivo. O verbo assistir, no sentido de ver, no sentido de visualizar, ele é transitivo indireto. Ele necessita de uma preposição. Qual que é o verbo mesmo? O verbo é o assistia. Quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. E ela assiste o quê? A um bom programa. Então, percebam que aqui há a necessidade de uma preposição. Quem assiste, assiste a alguma coisa, no sentido de ver e no sentido de visualizar. Por exemplo, eu assisti o filme. Está incorreto, porque quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. Filme é um substantivo masculino, então o correto, eu assisti ao filme. E na alternativa que está aqui, a menina assistia a um bom programa televisivo, esse assistir também está no sentido de ver e visualizar. Então, o correto é a menina assistia a um bom programa televisivo. Então, a letra B, a regência também está incorreta. Agora, a letra C. Muito cuidado com o verbo agradar. Por qual motivo? O verbo agradar, ele pode ser utilizado, por exemplo, no sentido de fazer um agrado, de fazer um carinho. Ou ele pode ser também utilizado no sentido de satisfazer, deixar alguém feliz, por exemplo. Vamos ver aqui em algumas frases para que nós possamos identificar melhor. Se eu coloco, a mãe agradou o filho. O que a mãe fez? Agradou. Agradou a ação, sendo assim é o verbo. Mas esse verbo agradar, ele está em qual sentido? No sentido de agradar, de fazer carinho? Sim, está no sentido de acariciar alguém. Então, se está no sentido de acariciar, ele será um verbo transitivo direto, que é aquele verbo que não necessita de preposição. Eu posso então fazer qual pergunta? A mãe agradou quem? O filho. Notem que eu não precisei da preposição, então o verbo agradar, no sentido de acariciar, fazer um agrado, ele é transitivo direto, sendo assim, ele não pode ficar a mãe agradou ao filho, a mãe agradou o filho. Então, marquem bem essas diferenças, essas particularidades. Agradar, no sentido de acariciar, não precisa de preposição, ele é transitivo direto. Mas vamos verificar agora aqui um outro exemplo. Se eu coloco aquela aula agradou aos alunos. E esse agradou agora, ele está no sentido de que aquela aula fez carinho nos alunos? Não. Aquela aula satisfez, deixou os alunos felizes. Então, no sentido de satisfazer, de deixar alguém feliz, esse verbo vai ser transitivo indireto. Eu não falaria, aquela aula agradou os alunos. Não, porque o agradar, ele está no sentido de satisfazer, de deixar a pessoa feliz. Daí sim, ele já necessitou de uma preposição. Vamos voltar à alternativa. A sugestão não agradou a menina. Esse agradou está no sentido de fazer carinho ou está no sentido de que a sugestão satisfez a menina? Está no sentido de que a sugestão satisfez a menina. Desta maneira, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Sendo assim, ele vai necessitar de preposição. Se a sugestão não agradou a alguém. E não agradou a quem? A menina.
O A que está dentro do parênteses é igual ao A que está dentro do colchetes? Não, eles são diferentes. Esse A que surgiu aqui, ele surgiu da regência do verbo agradar, no sentido de que a sugestão satisfez a menina, a deixou feliz, e não que fez um carinho. A sugestão não agradou. Não agradou a quem? Quando eu faço essa pergunta, esse a é uma preposição que saiu de dentro do verbo agradar. Agora, a menina é um artigo que acompanha o quê? Um substantivo feminino. Dessa forma, então, eu necessito utilizar a crase. Então, por isso, a letra C ela está incorreta. Agora, a letra D de dado. Ele obedeceu à mãe. Nós temos o costume de falar, ele obedeceu. Obedeceu quem? Mas não. Quem obedece, obedece a alguém ou obedece a alguma coisa. E dessa maneira, ele obedeceu quem? A mãe. Então, o verbo obedecer, ele sempre é transitivo indireto. Ele precisa do auxílio da regência de uma preposição. A mãe tem um artigo acompanhado de um nome feminino, sendo assim, resultou a crase conforme aparece aqui na alternativa. Então, a correta é a alternativa D. Então, fiquem atentos em relação às regências verbais, nominais, leiam bastante conteúdo em relação a esses tipos de verbos, que pode ser direto ou pode ser indireto. Realizem aí vários exercícios, vão se familiarizando aos termos. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Continuaremos aqui focados e até a próxima com mais questões da banca Nosso Rumo ou de outras bancas. Obrigado e até mais.